Pessoal, muito bem. Estamos gravando a nossa reunião. Mais uma vez é um prazer ter você aqui conosco para estudar a Bíblia com a gente, para desmentir, né, que a homoafetividade é pecado e que a Bíblia condena, né, o amor homossexual. Ok, pessoal? No estudo anterior, que vai estar aparecendo no card aí para quem está assistindo no YouTube, nós estudamos sobre os eunucos, né? Nós estudamos um pouco até mesmo de biologia no estudo anterior para a gente entender quem são os eunucos e também a gente se concentrou um pouquinho na identidade dos eunucos, tá? Hoje a gente vai estudar sobre as cartas de Paulo, né? Algumas pessoas, elas utilizam as cartas de Paulo, especificamente dois textos, né? Um que se encontra em Coríntios e outro que se encontra em Romanos, né? Respectivamente para a igreja de Corinto e para a igreja dos Romanos, onde supostamente Paulo está condenando a homossexualidade, eticamente, né? E nesse estudo de hoje, que vai ser o nosso estudo mais longo, a gente vai observar esses dois textos, ok? E a gente vai entender melhor se realmente Paulo estava querendo condenar eticamente o amor homossexual ou não, ok? Fazem parte esses dois textos dos textos de terror, textos que são usados para condenar. Por isso, obviamente, que eles estão no nosso estudo, né? Algumas pessoas acham difícil de ler e entender esses dois textos de uma forma afirmativa, né? De uma forma com outro ponto de vista, com um ponto de vista em que Paulo ele não estaria, na verdade, condenando a homossexualidade. Mas eu quero mostrar para vocês que não é difícil, tá bom, pessoal? Foi muito tempo de estudo, correndo atrás de artigos, de estudos, de textos para chegar nessa conclusão, ok? Esse estudo ele se baseia em dois artigos da revista Zelota, tá bom? Vão estar os links aqui na descrição de ambos os artigos. Muito bem, pessoal. O primeiro texto que a gente vai visitar hoje, ele se encontra lá em 1 Coríntios 6, né? Do versículo 9 ao versículo 10. Ok, pessoal? Vou colocar o texto aqui na tela também. E diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9, 10. Esse texto, pessoal, ele é famoso, né? É aquela famosa listinha de Paulo de pessoas cujo estilo de vida faz com que elas se tornem incapazes de entrarem no reino de Deus, né? E para algumas pessoas, e eu entendo isso também, quando a gente pega a nossa Bíblia hoje, no século 21, no ano de 2024, com tantas e tantas traduções que foram feitas, e a gente lê esse texto, e a gente se depara com duas palavrinhas, né? Efeminados e sodomitas, parece que Paulo está condenando a homossexualidade, né? Vamos dar uma olhada nisso aí. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre esse imbróglio das traduções, né, pessoal? Essas duas palavras que eu destaquei, em roxo, né, efeminados e sodomitas, elas são traduções do original Malakói e Arsenokoitai, respectivamente, tá bom, pessoal? E é um pouco difícil entender o significado dessas duas palavrinhas, porque elas não estão dentro de um contexto que possa nos ajudar a entender o sentido e o significado dessas palavras.
A única coisa que a gente tem certeza quando a gente fala em Malakoi e Arsenokoitai é que são duas coisas que apontam para algo ruim, ok? Então, nós temos uma certeza, tá? Malakoi e Arsenokoitai são duas palavras que apontam para algo ruim, significam algo que não é bom, ok, pessoal? Algo ruim. Até porque essas duas palavras elas estão inseridas numa lista de pecados, de coisas ruins, né? Como a gente pode ver aqui, fornicadores, idólatras, adúlteros, bêbados, maldizentes ou fofoqueiros, né? Ladrões, avarentos, enfim. Então, a gente sabe que essas duas palavras, elas apontam para algo ruim. Ok, pessoal? De olho nas traduções, né? Muito importante a gente prestar atenção nas traduções. Uma versão de 1957 da Bíblia, ela vai traduzir dessa forma. Eu vou ler apenas a parte destacada, tá? Quando ela chega nos efeminados, né? Nem os efeminados, quer seja Malakoi, quer seja Arsenokoitai, nem os devassos, né? Devasso é uma... Como é que é a palavra? Promiscuidade, né? Mas veja que essa tradução, quando ela fala em efeminados, essa versão de 1957, ela vai colocar entre parênteses, né? Ou Malakoi, quer seja Malakoi, quer seja Arsenokoitai. Mas o que é Malakoi e o que é Arsenokoitai, né? São coisas ruins, né, pessoal? Uma versão de 1977, ela traduz as duas palavras. Ela não dá uma tradução para cada palavrinha, não. Ela traduz as duas palavrinhas juntas como pervertidos sexuais. Tá? Uma versão de 1989, ela traduz as duas palavras separadamente como homens prostituídos e sodomitas. Ok, pessoal? Traduções diferentes, queridos, apontam para significados diferentes. A gente precisa ter isso em mente. E por isso que é muito importante nós termos mais de uma versão da Bíblia na nossa casa, para que a gente possa realmente comparar as traduções. Porque, queridos, a tradução ela pode influenciar muito no significado, né? Algumas versões modernas, elas vão traduzir essas palavras de formas muito diferentes, né? Arsenokoitai, ela pode ser traduzida, eu estou falando isso pegando exemplo de algumas traduções, né? Ela pode ser traduzida como homossexuais, como sodomitas, molestadores de crianças, pervertidos ou pessoas de hábitos infames. Então, veja, né? Dependendo... Alguém quer falar alguma Licença, coisa? eu quero falar alguma coisa. Licença, mas eu também já ouvi falar que pode ser traduzido como pessoas medrosas, pessoas covardes. Eu não sei se é verdade, mas já ouvi falar que pode ser também. Uhum, a gente vai chegar lá, tá? Então, veja, né? Arsenokoitai pode ser traduzido como homossexual, pode ser traduzido como pervertido, pode ser traduzido como pedófilo, né? Então, veja, essas três traduções, elas nos apontam caminhos de interpretação completamente diferentes uma da outra. Arsenokoitai significa homossexual? Tá. Arsenokoitai significa homossexual. Então, nós temos um significado para essa palavra e nós temos um caminho. Arsenokoitai significa pervertidos? Ok, nós temos outro caminho. Pervertidos pode ser qualquer pessoa, não importa a orientação sexual. Pode ser tanto homossexual quanto heterossexual. Temos um caminho. Arsenokoitai pode ser traduzido como pedófilo, molestadores de crianças. Percebe que a gente tem um caminho completamente diferente? Queridos, a tradução, ela nos aponta caminhos diferentes. A tradução, ela nos dá significados diferentes.
Malakoi pode ser traduzido como efebos, né? A mesma coisa que efeminados, meninos prostituídos e, em algumas versões, até mesmo maricas. Agora, uma coisa que eu devo lembrar a vocês é que Bíblias como NVT, que tendem a ser mais diretas ao assunto, mais claras, né? A NVT, por exemplo, se eu não me engano, a NTLH também. Quando ela vai traduzir Arseno Coitai, ela usa a palavra homossexual. Então veja, os tradutores dessa versão da Bíblia entendem, dentro da teologia deles e da mentalidade deles, que Arseno Coitai, de uma maneira indireta ou direta, está se referindo ao homossexual, está se referindo à homossexualidade, né? Mas a palavra homossexual, ela foi surgir, se eu não me engano, no século passado. Se eu não me engano, tá? É uma palavra extremamente recente. Da mesma forma que heterossexual, tá, pessoal? Então, quando nós temos uma tradução da Bíblia, né, que emprega no seu vocabulário uma palavra moderna, um conceito moderno, homossexual, o conceito de homossexual na época bíblica e essa palavra não existiam. Nós temos uma péssima tradução. Ah, Du, mas os tradutores, eles possuem ideologias, queridos. E às vezes não é por mal que eles traduzem da forma X ou da forma Y. É porque eles acreditam de forma fidedigna, né, que a Bíblia está falando daquilo ali. Então, na cabecinha deles, o que eles pensam? Essa palavra é confusa, mas a gente acredita que a Bíblia está falando isso aqui. Então, vamos colocar essa palavrinha para ficar mais direto para o leitor mais leigo, que não vai comparar a tradução, para ele entender de uma vez? Porém, essa palavra, quando aparece na Bíblia, homossexuais, aponta para uma péssima tradução. Porque essa palavra expressa um conceito da modernidade, ok? E não existia uma palavra na antiguidade, né, como homossexual. Né, pessoal? E o que essa variedade de traduções nos mostra, gente? Mais uma vez, e eu relembro o estudo de Levítico, né? Nos mostra que não existe um consenso acadêmico sobre o real significado de ambas as palavras. Quando eu falo em consenso acadêmico, eu estou querendo falar que ninguém bateu um martelo. Pá, não. Essa palavrinha aqui significa isso e acabou. Ponto final. Não. Ninguém conseguiu fazer isso. Não existe um consenso teológico, não existe um consenso acadêmico, né? Portanto, gente, nesse estudo, o olhar que a gente lança para o texto bíblico é um olhar afirmativo, né? É uma interpretação afirmativa do texto, né? Ou seja, né, a gente vai lançar o mesmo olhar para essas duas palavras. E a gente vai tentar entender os seus possíveis significados. Du, mas que honestidade existe nisso? Existe muita honestidade, primeiro porque eu estou contando isso aqui para vocês. Porque quando o pastor conservador abre a Bíblia para falar sobre essa listinha de Coríntios 6 e aparece lá a palavra Arseno Coitai e Malakoi, ele não fala para vocês que não existe um consenso acadêmico. Ele fala como se houvesse, na verdade, uma certeza, uma verdade absoluta que não existe.
tá, pessoal? Então é importante a gente se ater a esses detalhes, né? E, de acordo com o decorrer do estudo, vocês irão perceber que, na verdade, existem maneiras muito melhores e, na minha humilde opinião, que fazem muito mais sentido de interpretar essas duas palavras e também o texto de Romanos, que daqui a pouco a gente vai entrar lá para estudar, do que uma maneira condenatória à homossexualidade. Quando a gente leva em conta o contexto da época, né, e essa gramática do original, a gente vai perceber que não faz muito sentido acreditar que o texto está condenando um conceito que nem existia na época. É importante lembrar também, pessoal, que uma mera tradução de uma palavra, ela não necessariamente vai nos apontar o seu real significado. Elas precisam ser analisadas dentro do seu contexto. Percebe como o contexto ele é importante para a gente conseguir desvendar essas coisas, né? Malakoi. Né? Vamos focar um pouquinho nessa palavra. É uma palavra comum, tá? A mesma palavra, inclusive, queridos, utilizada por Jesus ao se referir às roupas de João Batista, lá em Mateus 11, versículo 8, né? Jesus, ele fala que João Batista, ele não usava roupas malacói. Ele não usava roupas chiques. Ele era humilde. Ele se vestia de maneira humilde, né? Significado literal de malacói pode ser mole ou macio. Ok, pessoal? Aplicada às questões morais, pode significar libertino, laço, indisciplinado ou, como disse o nosso colega, covarde. Possíveis interpretações, ok? E aqui eu coloquei alguns estudiosos, tá bom, pessoal? Alguns teólogos que eles entendem essas palavras de uma maneira que não tem nada a ver com homossexualidade, tá? O William Countryman, ele entende, né, a lista de pecados em 1 Coríntios 6:9, de alguma forma que tem algum tipo de ligação com os 10 mandamentos desde o 20, né? Dessa forma, ele lança um olhar para essa listinha de Paulo, tentando fazer uma relação entre as palavras malakoi e arseno koitai com lascívia, sexo e dinheiro, associando dessa forma o mandamento sobre adultério com aquele, né, que aparece logo em seguida ali, né, o do roubo, né? Ele se atém à linha mais antiga de pensamento que traduz malakoi como masturbadores. Aqui a gente tem outra possível tradução. Então, olha, temos outro caminho de interpretação. Acrescenta um agravante aqui, né, que envolve desperdício financeiro. Então, o Countryman, ele acredita que essa listinha de Coríntios 6:9 tem uma ligação com os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, né? E ele tenta fazer uma ligação entre malakoi e arseno koitai com lascívia, sexo e dinheiro, né? Ele acredita que a palavra malakoi, ela significa masturbadores. Porém, dentro dessa listinha de Paulo, ele acredita, esse estudioso Countryman, que existe um agravante que envolve desperdício financeiro. Nesse sentido, a palavra ela se refere a uma pessoa tão viciada ali nos prazeres sexuais envolvendo a masturbação, que ela seria responsável com seus próprios bens, com suas finanças. É interessante a gente notar, eu coloquei uma observação ali, que até um certo período dentro do catolicismo, né, até o século XX ali, pensava-se que a palavra malakoi significasse exatamente isso, masturbadores, né? Veja como as traduções da Bíblia elas vêm se modificando conforme os preconceitos, pessoal.
O Robin Scroggs, ele associa o termo malacos a uma particular expressão da homogenetalidade no mundo antigo. Mas então, você mesmo colocou um estudioso que associa a palavra malacói à homossexualidade? Calma, a gente vai entender. Ele afirma, o Scroggs, que essa palavra se refere a garotos de programa efeminados, né? E o que seria esse garoto de programa efeminado? Seria um jovem não escravizado, livre, que optava por se prostituir para outros homens em troca de dinheiro e de prazer. Então veja, né? Pode sim estar fazendo uma referência ao homoerotismo, mas dentro de um contexto. Que contexto? A prostituição. Né, pessoal? E apesar dessa visão, né, existem relatos da palavra malacos também se referir a homens heterossexuais com estilo de vida devasso, promíscuo, né? Dessa forma, ela também pode ser traduzida como indisciplinado ou fraco. Nesse sentido, dentro da lógica do Scroggs, né, a interpretação aceita dentro da lógica dele é que a palavra ela não se refere a práticas homoeróticas, mas condena de maneira generalizada o comportamento promíscuo, a luxúria, a lascívia, essa vontade desenfreada de sexo. Outra possível interpretação, e aqui a gente vai voltar ao que o nosso colega falou anteriormente, tá? Sobre a palavra covardes, né? A palavra malacos, pessoal, ela é usada pelo próprio Jesus, como a gente viu anteriormente, né? Jesus, ele fala de João Batista e ele diz que João Batista, ele não se vestia de forma malacói, de forma chique, né? Ele está falando assim, olha, João Batista, ele é humilde. As roupas de João Batista são humildes, não são macias, não são malacói, né? Nesse sentido, acredita-se que Paulo aqui ele transformou, né, essa palavra num adjetivo, um xingamento, ao se referir aos homens que fugiam do alistamento militar. E por que essa interpretação da palavra malacói, ok? Na minha opinião, faz muito sentido. Porque o contexto de Paulo, o contexto em que Paulo estava inserido, e levando em consideração toda a bagagem que Paulo obteve no serviço militar, porque antes ele era, né, Saulo, né, um soldado. Levando em conta toda essa bagagem e levando em conta também o destino da sua carta, que era a igreja de Corinto, né? Por que eu estou frisando o destino da carta à igreja de Corinto? Porque ele estava escrevendo para um povo que levava muito a sério a coragem e a bravura. E uma forma de você demonstrar isso era justamente se alistando no serviço militar. A igreja de Corinto, pessoal, ela ficava na Grécia, onde você deveria participar do serviço militar para participar da sociedade, pessoal. Os homens que não se alistavam, eles eram muito mal vistos. Você precisava, como homem, se alistar ao serviço militar para participar da sociedade, fazer parte daquela cultura, para entrar dentro da polis daquela cidade, daquela sociedade. Nesse sentido, pessoal, faz muito sentido, tem muito senso a gente acreditar que Paulo está afirmando que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então, o que se sabe sobre Malacói, né? Se refere também
né? A homens sem ligação com homoerotismo. Ah, Du, mas ela se refere a homens com ligação com o homoerotismo? Sim. Essa palavra, ela pode sim se referir a homens ligados ao homoerotismo, mas não somente a eles. Como a gente viu, a palavra ela também era usada para se referir a homens devassos heterossexuais. Nesse sentido, a palavra está criticando a luxúria, a libertinagem ou a covardia. Eu volto a frisar. Não existe consenso acadêmico sobre o real significado dessa palavra. Se alguém falar para vocês que existe, como se fosse uma verdade absoluta, essa pessoa está mentindo para vocês. Essa pessoa está passando a perna em vocês. E com certeza, essa pessoa ela está cheia de intencionalidade, pessoal. Todo discurso ele é cheio de intencionalidade. O meu também. Existem interpretações, queridos, e é isso que eu quero suscitar em vocês, que fazem mais sentido do que condenar a homossexualidade eticamente. Outra coisa, isso não seria nem possível para o texto, porque na época não existia o conceito de homossexualidade. Ou existia a comunidade LGBT com bandeira de arco-íris lá, lutando pelo casamento gay? Não. Não existia esses conceitos modernos, pessoal. Quando o homoerotismo ele aparecia na antiguidade, ele não aparecia em forma de casamento, em forma de amor monogâmico. Não. Ele aparecia dentro de contextos muito específicos, contextos que envolviam abuso, como a gente viu lá na história de Sodoma e Gomorra e na história de Juízes, estupro coletivo. Ele aparecia em contextos de prostituição, ele aparecia em contextos de idolatria. Porque não se tinha a ideia de casamento homoafetivo. Esse conceito é um conceito atual. Portanto, é isso que eu quero dizer. Não existe como um texto da antiguidade condenar algo que é atual. Não existe maneira. Não existe como, entende? Não faz sentido, né? E na verdade eu acho que esse argumento resume muito bem toda a teologia afirmativa, tá, gente? Vamos para a palavra arsenokoitai. A palavra arsenokoitai, queridos, é uma palavra difícil de interpretar, tá? É a união das palavras arseno, homem, e koitai, cama, leito, né? Sentido de deitar-se com. Lembra? Essa palavrinha aqui possivelmente tem denotação sexual. Conotação sexual, desculpa. Né? Arsenokoitai, mais precisamente, indicaria o parceiro ativo da relação, aquele que penetra, né? Unida, né, essas duas palavras, elas formam arsenokoitai, que numa tradução literal, ela pode ser aquele que se deita com homens, ou mais literal ainda, aquele que penetra outro homem. Ok, pessoal? A dificuldade da tradução, né? Será que homem aqui, queridos, indica o gênero do agente sexual como masculino? Ou será que indica apenas o objeto do ato sexual? Isso é, né? O homem que faz sexo com outras pessoas, seja homem ou mulher, ou o homem que faz sexo com outros homens, especificamente, né? No primeiro caso, a palavra ela estaria ligada ao homem que ocupa o papel ativo da relação, seja com um homem ou com uma mulher. No segundo caso, seria uma referência ao homem ativo em uma relação homogenital. Ok, pessoal? Mas veja, lembra que eu falei da mera tradução? Que uma mera tradução não nos leva para o significado real? Se a gente pegar somente a palavra por si, a gente não vai ter um meio para chegar numa conclusão. Porque nem sempre, queridos, a língua é lógica,
né? Na nossa língua mesmo, em português, a palavra mataburros, ela não significa nem um homem que mata um animal, um burro no caso, nem um burro que mata, mas se refere a um artefato que impede que animais saiam por uma porteira aberta. Mata-burros. Possui uma lógica? Não, não possui. A palavra por si, ela não vai nos revelar o seu significado. Aqui eu coloquei possíveis interpretações e coloquei também alguns estudiosos. O Countryman, ele volta aqui também, tá? O Boswell, né? Ele acredita que a palavra ela faça referência a homens prostitutos que faziam sexo, tanto com homens quanto com mulheres. Né? Então, se Boswell tiver certo, essa palavra não tem nada a ver com condenação à homossexualidade. Tá? O Countryman, ele também acredita que essa palavra, arsenokoitai, ela se refere a homens prostitutos, porém, especificamente, um tipo de homem prostituto, tá? Especificamente aqueles que cortejam mulheres mais velhas para herdar suas heranças, ou seja, com segundas intenções que envolvem dinheiro. Não é uma relação de amor. Se esses dois estudiosos estiverem certos, essa palavra, na verdade, ela está condenando a prostituição e não possui nenhuma ligação com homossexualidade. O Scruggs, né, ele tem uma visão um pouquinho diferente. Ele também acreditava que a palavra envolvia prostituição, porém somente entre homens. Aqui já muda o cenário, né? Ele afirma que arsenokoitai, queridos, se refira ao parceiro ativo da relação, sim, aquele que penetra, né? Mas acrescenta que esse tipo de sexo, né, arsenokoitai, ele sempre acontecia entre um homem mais velho e um rapaz jovem, ou seja, né, aqui a condenação não seria para o sexo em si, mas sim o abuso infantil, a pedofilia, a pederastia, muito comum, queridos, na Grécia Antiga. E adivinha? Exatamente o destino da Carta de Paulo. Scruggs, ele tenta conciliar essas duas palavras, arsenokoitai e malakoi. E dessa forma, ele diz que arsenokoitai seria o ativo e malakoi seria o rapaz efeminado, né? O rapaz mais jovem e arsenokoitai o ativo mais velho, né? Nesse sentido, queridos, essas duas palavras, elas formariam um par, né? O garoto de programa e o homem que abusa de crianças seriam ambos condenados. O Scruggs, ele possui apoio de outros estudiosos, né? Que também acreditam na mesma visão e também acreditam que a palavra forma um par. Então, veja, a palavra arsenokoitai, da mesma forma que malakoi, ela pode sim estar se referindo ao homoerotismo, né? A sexo homoerótico, mas dentro de um contexto específico. Um contexto que envolve prostituição, abuso e pederastia, pessoal. Ok? Veja, não estamos falando do sexo homossexual em si. Não. Nós estamos falando do seu contexto. O que se sabe, então, sobre arsenokoitai, né? Queridos, mais uma vez, não existe consenso acadêmico sobre o real significado dessa palavra, tá bom? Ela pode estar se referindo a homens prostitutos que fazem sexo com homem ou com mulher, ou um tipo de prostituição estritamente masculina que envolve um homem mais velho e um rapaz muito mais jovem do que esse homem, né? Algo muito comum na sociedade grega e romana, né? O homoerotismo aqui, ele pode estar presente sim, mas como eu falei, dentro de um contexto extremamente específico. Existem interpretações, queridos, como eu disse antes também, que fazem muito mais sentido do que condenar a homossexualidade. E eu volto naquele ponto. Condenar um conceito atual da modernidade, que não fazia parte da antiguidade,
é assim, não é possível para o texto bíblico, porque não existia o conceito de homossexualidade, não existia o conceito de casamento gay, não existia nem o conceito de heterossexualidade, queridos. Não existia uma ideia sobre orientação sexual. Não, como identidade, né? Agora, nós vamos, de fato, para o texto de Romanos 1. Ok, pessoal? Esse texto, eu preciso que vocês prestem muita atenção, tá? Eu vou tentar ser o mais didático possível, ok? O texto ele se encontra em Romanos 1, do versículo 18 ao 32. Eu vou ler aqui para vocês. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, do 21 até aqui, idolatria. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível para uma imagem corruptível, quer de homem, quer de aves, de quadrúpedes e de répteis. Idolatria, ok? 24. Por isso também Deus, olha a ligação. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, idolatria, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, mais uma vez, essa partícula de ligação. Por isso, né? Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza. E receberam em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Pessoal, eu volto, né, naquela frase que eu disse antes. Se você pega esse texto no século XXI, no ano de 2024, e vai ler nessa tradução, parece difícil de escapar do fato de que o texto ele está condenando a homossexualidade, né? Mas a gente vai analisar agora e a gente vai analisar profundamente alguns documentos dos pais da igreja, tá bom, pessoal? E a gente vai ver que, na verdade, esse texto não tem nada a ver com homossexualidade, muito menos sobre lesbianismo. Até porque, queridos, esse é supostamente o único texto que alguns conservadores se apoiam para falar que o texto bíblico condena o relacionamento entre duas mulheres. Porque na Bíblia inteira, esse é o único, supostamente, tá, pessoal? É o único texto que supostamente fala de lésbicas, né? De mulher transando com mulher. Mas a gente vai descobrir que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá. Contextos, né? O texto, ele aborda a idolatria, como eu bem disse, descaradamente, né? No verso 23 ao 25, mas logo no início já dá para ver. Lá no 21 até o 25 já dá para ver que ele aborda a idolatria, né? Como eu falei, a primeira suposta menção a lésbicas em toda a Bíblia, né? Ou seja, passou a ser um pecado aqui, queridos? Antes não era? Então veja, né? É muito fácil de você combater, de você contra-argumentar, né? Os argumentos conservadores para condenar a homossexualidade, eles não se sustentam por muito tempo. O texto, pessoal, ele contém paralelismo, né?
fazendo referência à idolatria, um pecado que levou aos demais pecados, né? Paralelismo, como eu coloquei ali, é a construção de paralelos, de repetição, né? Um elemento importante para a gente conseguir entender o texto bíblico. Sobre essa repetição de palavras, esse joguete aí de ligação, por isso, tarará, uma coisa está ligada à outra, né? Então a gente sabe que o texto inteiro ele está falando de idolatria, tá? Tanto o primeiro quanto o segundo paralelo, né, ali naqueles versos ali, eles descrevem explicitamente a adoração de ídolos comum, muito comum no primeiro século, né? Em cada passagem que a gente viu, as pessoas elas trocaram ativamente, elas fizeram algo, elas trocaram, né? Algo que era verdadeiro e santo para adorar aquilo que não é Deus, né? E dessa forma, Deus o submete aos erotismos, né? Deus o submete à torpeza, a essa promiscuidade, né? No segundo paralelo, queridos, Deus o submete às paixões eróticas, né? Obviamente que essas paixões eróticas, elas têm um significado sexual, dando continuidade à ligação entre idolatria e sexo, ok? O terceiro paralelo, queridos, ele também é amarrado ali, nesse emaranhado ali, né, de paralelos, mas numa leitura superficial, né, ele não parece seguir o mesmo padrão descrito anteriormente, né? Aqui a gente vê uma troca explicitamente sexual, né, por aquilo que é parafície, por aquilo que é antinatural, ao invés da descrição da adoração de um deus pagão, de um ídolo, né? Uma possível explicação é que a passagem ela está falando sobre o pecado de modo geral e não apenas da idolatria. Paulo começa com a idolatria e então termina seu pensamento fornecendo uma lista maior de pecados, com a homogenitalidade representando um pecado arquétipo. Porém, a gente tem que prestar atenção numa coisa, né? Uma interpretação mais provável é de que a passagem inteira é sobre idolatria. Porque do início da passagem, lá do primeiro versículo que a gente leu, ele vai construindo toda uma linha de pensamento e ele vai fazendo ligações, né? Por isso, né? Uma coisa levou a outra ali. Então, se o primeiro erro foi a idolatria que desencadeou os outros erros, ok? Então, veja, como eu falei, uma interpretação mais provável é de que toda a passagem seja sobre a idolatria, com o terceiro paralelo se referindo ao sexo sagrado, né? O sexo ritualístico, né? Aquele sexo, como a gente já viu também no estudo de Levítico e no estudo de Sodoma e Gomorra, um sexo como um meio para alguma coisa, como um meio para adoração de deuses pagãos, tá? E isso era uma prática muito comum no primeiro século, pessoal. O sexo sagrado ele era frequentemente usado, né, para adorar deuses pagãos, deusas pagãs, e ele incluía, assim, a homogenitalidade e o sexo homem e mulher, né? Agora, queridos, a gente vai prestar atenção em algo muito importante, tá? Esse texto de Romanos, ele está fazendo uma referência a sexo heterogenital ou homogenital? Não, ele está fazendo uma referência a sexo homogenital. Não vê lá que diz, trocou a mulher e não sei o que, contrário à natureza. Calma, vamos ver tudo isso, ok? As pessoas referidas em Romanos 1, 26 a 27, que constituem um grupo, elas estão ligadas umas às outras, não por suas orientações sexuais, até porque não existia esse conceito na época,
mas por suas afiliações religiosas. Thomas Hanks, um outro estudioso da Bíblia, ele vai nos dizer que o suposto sexo entre mulheres é fruto de uma má interpretação. E ele diz, abre aspas, até João Crisóstomo, ninguém havia interpretado mal Romanos 1:26 como uma referência a relações entre duas mulheres. Os primeiros comentaristas da Bíblia, pessoal, né? Os estudiosos, os pais da igreja, eles interpretaram essa passagem como uma referência a atos heterogenitais sem o intuito de procriação. E não uma referência a atos sexuais entre mulheres. O Clemente de Alexandria, no seu escrito Pedagogos, né, ele explica que, como resultado da luxúria excessiva, as lebres, elas desenvolvem um novo canal retal, todo ano por conta da intensa atividade sexual. Ele usa esse exemplo dos coelhos, né? Ambos, macho e fêmea, né? O esperma, ele é desviado da passagem que é designado para gravidez, né? E assim, Falta 5 minutos. Ok. E assim, tais atos são parafície, contrários à natureza. Clemente, então, fazendo essa comparação entre as lebres, ele traz essa discussão de volta para Paulo, ao citar Romanos 1:26, concluindo a sua discussão com o seguinte: está muito claro que nós deveríamos rejeitar sexo entre homens, sexo com inférteis, sexo anal com mulheres e sexo com os andrógenos. Nós deveríamos obedecer à proibição da natureza através da estrutura genital. Homens de verdade descarregam sêmen, não recebem isso. Conforme dito por Jeremias, a caverna das hienas tornou-se meu lar, como uma excelente alegoria condenando a idolatria. Então, o que Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, está querendo falar aqui? Que, na verdade, o problema ali em Romanos 1:26 não é sexo entre duas mulheres, não, queridos. É o sexo sem o intuito de procriação, sem o intuito de gerar filhos. É isso que Paulo vai chamar de antinatural. Não é natural. Isso, portanto, é parafície. Pessoal, muito bem. Então, nós voltamos aqui com o nosso estudo, tá? Então, o problema aqui não é no texto, né? E como o próprio Clemente de Alexandria acreditava, um dos pais da igreja, não é sexo entre duas mulheres. Na verdade, é o sexo sem o objetivo de gerar filhos. A preocupação de Clemente em tudo aquilo ali que ele escreveu é o desperdício de espermatozoide, pessoal. Eu sei que parece engraçado, mas é justamente isso. Nesse modo, parece que um homem ele está envolvido nesse ato sexual com mulheres. Só que ele faz alguma outra coisa, né? Esse sexo, ele perde a sua, de acordo com eles, entre aspas, né? Naturalidade, que seria gerar filhos. Por meio de uma alegação, né, a referência ali de Jeremias, ele une, né, o sexo parafície, antinatural, à adoração de ídolos. Essa referência, ela leva o leitor original a pensar nas práticas sexuais sagradas. Quando eu estou falando de leitor original, eu estou falando para quem a carta foi escrita, tá? A carta não foi escrita para nós. A carta foi escrita lá para a galera de Corinto, tá? Então, para o leitor original, essa referência de sexo parafície, sexo antinatural,
levaria o leitor original a pensar nas práticas sexuais sagradas pertencentes ao culto das deusas. E isso fica explícito também porque o Clemente ele fala sobre o sexo com andrógenos, uma caracterização muito típica dos sacerdotes homens castrados e efeminados dessas religiões, os Gali. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre os Gali no estudo anterior, no estudo sobre os eunucos? Pois é, a gente vai dar uma olhada mais aprofundada aqui. Broughton, ele cita um comentarista cristão primitivo, Anastácio, né? E ele descarta a visão de que Paulo ele estava descrevendo atos homogenitais femininos. Na verdade, não. Não tem nada a ver com o sexo entre mulheres, né? Elas não estavam se entregando umas às outras, mas elas estariam, né? De acordo com Anastácio, se oferecendo elas mesmas aos homens. Ok? Esses são... aqui, pessoal, desculpa, eu pulei. Essa associação, tá, gente, entre sexo e idolatria, ela aparece muito no texto bíblico e no Apocalipse de Pedro, segundo século, ele vai descrever uma punição para essas pessoas que têm relações sexuais dentro de um contexto de adoração a ídolos, né? O texto, ele especifica homens com homens e alguns tipos de relacionamento entre homens e mulheres também. Mas não existe nenhuma menção de sexo entre duas mulheres, né? Aqui, ó. Esses são, ele diz assim, né? Abre aspas. Esses são os adoradores de ídolos. Esses são aqueles que cortaram suas carnes como apóstolos de um homem e a mulher que estava com eles. E assim são os homens que contaminaram a si mesmos uns com os outros à maneira das mulheres. Todos ídolos, obras das mãos de homens, e que se parecem com a imagem de gatos e leões, de répteis e bestas selvagens. E os homens e as mulheres que fabricaram as imagens ficarão em correntes de fogo. Então veja que aqui nos traz imagens muito semelhantes às imagens que Paulo nos trouxe, né? Sobre os ídolos que se parecem com gatos, répteis, leões, bestas selvagens, enfim. Agostinho, pessoal, outro pai da igreja, ele também descarta qualquer tipo de visão homossexual dessa passagem e ele se prende a uma visão não homossexual, né? Descrevendo todo esse contexto enquanto não procriativo. Agostinho, queridos, ele interpretava Romanos 1:26 como um sexo antinatural. Mas o que seria esse sexo antinatural? Seria justamente o sexo sem objetivo de procriação. E obviamente que ele está falando aqui de penetração heterogenital, né, queridos? E ele diz, inclusive, Agostinho diz, né, que os homens, eles queriam fazer sexo com as mulheres em partes do corpo que não foram feitas para gerar filhos. Ele vai falar assim, abre aspas. Nas palavras do apóstolo a respeito dos perversos, tendo abandonado as relações naturais com a mulher, eles queimaram em seus tendo abandonado as relações naturais com a mulher. O que seria uma relação natural com a mulher? Um sexo em que fosse possível, né, a geração, o gerar de um filho, ou seja, pênis e vagina. Ok, pessoal? Eles queimaram em seus desejos uns pelos outros, homens tratando homens de maneira vergonhosa. Ele não fala de relações maritais, mas de relações naturais. Ele disse isso para que nós pensássemos naquelas relações nas quais são utilizados membros criados com esse propósito, para que ambos os sexos possam se unir um ao outro de modo a gerar filhos.
Por essa razão, quando alguém está unido por esses mesmos membros, até mesmo com uma prostituta, essas relações são naturais. Que membros? Pênis e vagina. São naturais por quê? Porque é possível gerar filhos. Então, olha o que Agostinho diz. Quando alguém está unido por esses mesmos membros, até mesmo com uma prostituta, essas relações são naturais, ainda que não sejam dignas de louvor, mas pecaminosas. Entretanto, se alguém tem relações até mesmo com sua esposa em partes do corpo que não foram feitas para gerar filhos, exemplo, pênis e boca, ou pênis e ânus, tais relações são contrárias à natureza e indecentes. Na verdade, o mesmo apóstolo anteriormente disse a mesma coisa acerca das mulheres, pois suas mulheres trocaram relações naturais. O que são relações naturais? Relações naturais dentro dessa lógica não é homem e mulher, não. É pênis, é um sexo em que se pode gerar filhos, pênis e vagina. E de acordo com todo esse contexto, a gente está vendo que relações não naturais aconteciam entre também homem e mulher, ok? Ele continua. Na verdade, o mesmo apóstolo anteriormente disse a mesma coisa acerca das mulheres, pois as mulheres trocaram relações naturais por aquelas que são contrárias à natureza. Contrárias à natureza é igual não gerar filhos, ok? Outro problema que a gente vê na interpretação de Romanos 1 é tentar entender o que Paulo quis dizer, queridos, com parafise, né? Parafise é antinatural ou contrário à natureza, né? No verso 26 ali, por exemplo, né, a gente está falando de comportamento, trocando o propósito procriativo do sexo por comportamentos que não poderiam produzir filhos. Isso é parafise, isso é antinatural. E isso, pessoal, poderia também estar fazendo uma referência ao sexo com uma mulher estéril ou uma grávida, tá? Ambas não iriam gerar mais filhos. Ao sexo com uma mulher menstruando, que também não gera filho. A pederastia ou ao sexo entre animais de diferentes espécies, tá? Filon, falando como um judeu contemporâneo a Paulo, tá, pessoal? Filon. Ele afirma que o sexo ele deveria ocorrer apenas quando a procriação é possível, abre aspas. Aqueles que contraem matrimônio com mulheres cuja esterilidade já foi comprovada por outros maridos, fazem apenas copular como porcos ou cabras e seus nomes deveriam ser inscritos na lista dos ímpios, enquanto adversários de Deus. Então, queridos, vamos prestar atenção aqui? Que imagem nos traz isso aqui? Pessoal, gerar a prole era extremamente importante na época. Tão importante que Filon, um judeu contemporâneo a Paulo, ele afirma que se o sexo não tem objetivo de procriação, o nome desse casalzinho aí deveria ser escrito na lista dos inimigos de Deus. Olha isso, gente. Vocês percebem que imagem séria isso nos traz? O sexo, pessoal, ele era visto como algo seríssimo, algo para gerar filhos. E se não possuísse o objetivo de produzir filhos, ele não era aceito. Lembrando que é esse o contexto que Paulo está inserido. Vocês percebem que quando a gente estuda o contexto, tudo fica mais claro, queridos? Uma palavra traduzida por si só, ela não é capaz de nos dar o significado completo. Ela não nos dá a visão do todo. Ela não ilumina o todo, queridos, porque falta o contexto. De igual modo, né? Falando agora sobre a pederastia.
O Filon, ele vai dizer que o ativo, né, o homem que penetra, é parafíssim também, é antinatural. Porque ele, entre aspas, não procria. Né? Nos versos 26 e 27, Paulo ele usa parafíssim no verso que envolve pelo menos uma mulher. Não no verso que inclui claramente homens. Né? Então veja, né? Se o uso cultural da frase num contexto sexual, né, indica que um homem estava envolvido com um comportamento que impedia a concepção, que seria um desperdício de espermatozoide, parece que Paulo aqui ele se refere a sexo heterogenital que impede a procriação, atos como sexo anal e sexo oral. Diversas análises, queridos, de parafíssim é antinatural, sustentam essa posição. Que posição? De que Paulo está se referindo a sexo heterogenital que impede a procriação. Sexo anal, sexo oral, coito interrompido, masturbar e gozar fora. Tô falando meio língua portuguesa aqui, tá? O David Frederickson, ele faz de uso, né, dessa palavra uso, ele não encontra exemplos de uma mulher usando outra mulher. Ele encontra uma referência ao uso da esposa pelo marido, que ele acredita ser paralelo a Romanos 1, 26, né? Essa palavra uso, né? Usando outra pessoa, conotação sexual, né? Ele não encontra essa palavra em referência a uma mulher usando outra mulher, mas pelo contrário, ele encontra essa palavra, entre aspas, uso da esposa pelo marido, né? Resumo até aqui, pessoal. Eu sei que eu estou tentando ser o mais didático possível. Paulo ele está condenando aqui o sexo sem objetivo de procriação. Tá? Isso seria parafíssim, antinatural, contrário à natureza. Vamos dar uma olhadinha na religião ou nas religiões pagãs dentro do contexto de Romanos, em que a igreja de Romanos estava inserida, né? Paulo versus a deusa ou as deusas, né? Pessoal, onde Paulo estava, dentro da sociedade lá em que Paulo estava inserido, existiam muitos templos dedicados à deusa Cibele, à deusa Artemis, Afrodite, Deméter, Vênus, né? Elas estavam na maioria das grandes cidades da região. E para vocês terem noção, né, um dos maiores festivais dessas cidades eram organizados em torno dessa deusa Cibele, né? Uma estátua de Cibele que presidia ali jogos públicos. Queridos, a deusa Cibele, ela era tão importante para a sociedade da época que ela estava estampada em moedas romanas. Então a gente não está lidando com uma religiãozinha qualquer, não. A gente está falando de uma religião extremamente influente. Tá? A deusa ou as deusas e os seus sacerdotes, né? Os Gali, né? Os Gali, pessoal, como a gente viu no estudo sobre os eunucos, eles vagavam, né, pelas ruas, vestidos com roupas bem emblemáticas, diferentes, ornamentadas, não condizentes com seu gênero, né? Eles usavam muitos amuletos femininos, túnicas longas, usavam maquiagens, se pintavam, os seus corpos eram depilados, cabelos tingidos, enfim. E o Agostinho, pessoal, ele também vai fazer uma referência aos Gali. Ele vai falar assim: há ritos da mãe dos deuses, onde o belo jovem Atis, amado por ela e castrado em razão do ciúme de uma mulher, é lamentando por aqueles homens azarados chamados Gali, que também são castrados.
Os ritos que são postos em prática por homens castrados e efeminados são, de fato, realizados em segredo, mas nossos adversários certamente não têm sido habilidosos o suficiente para esconder os seus próprios homens tão miseravelmente imaculados ali, corruptos, está escrito aqui, que a minha barrinha do Windows está a cobrir. Pois bem, além do comportamento frenético e afeminado, os Gali, pessoal, eles possuíam outras práticas, né? Eles se castravam literalmente, tá? Eles pegavam uma faca, cortavam o saco escrotal fora, saíam pulando pela cidade e atiravam esse saco escrotal dentro de alguma casa qualquer, na qual desse na telha deles, tá? Sexo, existia sim o sexo com pessoas do mesmo sexo e também a presença de gale feminina, né? Dessas sacerdotisas femininas, muitas vezes ligadas com sexo anal, tá, pessoal? Os sacerdotes homens de muitas religiões de deusa faziam de si mesmos eunucos, né? Eles se castravam literalmente. Algumas fontes elas vão descrever os gali castrados associados ao ritual de castração, né? Atestando a disseminação dessa prática, né? O Lucian, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, ele pega a espada e castra a si mesmo, e depois corre ferozmente pela cidade, segurando em suas mãos o que ele cortou. Ele lança o que cortou em qualquer casa de sua vontade, e dessa casa ele recebe vestimenta e ornamentos femininos. Assim, eles agem durante suas cerimônias de castração. Olha que loucura, gente. Olha que loucura. Curiosidade, né? A prática da autocastração, queridos, ela tornou-se um problema para muitos homens cristãos, porque eles liam, né, aquele texto de Mateus 19:12, onde Jesus fala que há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, e eles interpretaram essa passagem de maneira literal e começaram a se castrar, achando que estavam fazendo a vontade de Deus. A gente estudou o que Jesus quis dizer com isso no estudo anterior dos eunucos. Se você que está assistindo esse vídeo tiver curiosidade, vai lá assistir, porque está muito bom. As mulheres Gali, tá, pessoal? Clemente, ele vai falar sobre algumas dessas mulheres, as comparando com imagens estereotipadas dos homens Gali, né? E ele vai falar o seguinte, eu vou ler mais para baixo, tá? Eu vou ler tudo aqui para ficar tudo muito claro. Diz assim, abre aspas. E essas mulheres estavam ocupadas cuidando dos templos, sacrifícios e praticando adivinhação dia após dia, gastando seu tempo com adivinhos e sacerdotes mendicantes e idosas de má reputação. E elas mantinham esposas idosas sussurrando sobre seus corpos, aprendendo encantamentos e feitiços com adivinhos, e arruinando os laços nupciais. Alguns homens elas mantêm, por outros homens elas são mantidas, e outros são prometidos a elas por adivinhos. Elas não sabem que estão enganando a si mesmas e entregando-se a si mesmas como vasos de prazer para aqueles que desejam satisfazer sua devassidão. E trocando sua pureza pelo ultraje moral, elas consideram tal vergonhosa ruína como uma grande oportunidade de negócios. E há muitos ministros para essa licenciosidade meretrícia. Mas essas mulheres têm prazer na relação sexual com os efeminados. E multidões de criaturas abomináveis enchem o lugar, com língua desenfreada, imundas nos corpos, imundas no linguajar, homens o suficiente para o ofício da obscenidade, ministros do adultério, rindo e sussurrando. Agora, vamos prestar atenção na parte que eu destaquei. Mas essas mulheres têm prazer na relação sexual com os efeminados, ou seja, com os gali. Lembra que a gente estudou os eunucos efeminados?
que não tinha nada a ver com celibatário, tinha a ver, na verdade, com a esterilidade, né? Com a incapacidade de gerar filhos. Esse texto está falando para nós que essas mulheres, elas adoravam ter relações com os Gali, porque elas podiam sentir prazer da forma que elas quisessem, inclusive com penetração, e não iriam engravidar. Clemente ele está descrevendo aqui o seguinte: mulheres estavam fazendo sexo com os efeminados. Homens efeminados, pessoal, dentro desse contexto, eles gostam de ser sexualmente penetrados. Então, será que também mulheres estavam penetrando esses homens com dedos, sei lá, né? Existem 3 possibilidades aqui. A primeira é que esses efeminados poderiam ter penetrado as mulheres sexualmente, como eu falei, em própria contradição ao termo efeminado, né? Bem como a contradição a inferências contextuais, né? Existe outra possibilidade, é que os homens estariam fazendo sexo oral nas mulheres, como referenciado por Martial, né? Um outro estudioso da Bíblia, né? Ele também fala que essa possibilidade dos homens estarem fazendo sexo oral nas mulheres é possível. A terceira possibilidade é de que as mulheres estariam usando o falo, né, para fazerem sexo anal nos homens. Essas 2 últimas possibilidades, queridos, elas nos mostram uma inversão de gênero, onde o homem é penetrado e a mulher penetra. E isso é um problema para as normas sociais da época. Era todo mundo fazendo sexo com todo mundo, de todas as formas que vocês imaginaram. Então, era esse o contexto em que Paulo estava inserido. Ok, pessoal? Era esse o contexto que Paulo estava inserido. Se o macho faz sexo oral na mulher, tal comportamento ainda deixa o homem numa condição passiva e a mulher numa condição ativa. Tal inversão constituiria uma quebra de expectativa dos papéis de gênero para qualquer homem ou mulher de respeito. Isso seria algo antinatural para Fissing, uma vez que nenhum deles envolvia possibilidades de procriação. E eles também estavam violando as normas patriarcais e de gênero, né, gente? Conclusão aqui, pessoal. Gente, é incontornável o fato de que Paulo, ele sabia da existência dessas religiões pagãs, desses templos, a deusa Cibele, Artemis, Vênus, Afrodite, né? E outras, né? Essa religião, ela era altamente disseminada na região em que Paulo ensinava, pessoal. Existem evidências que se acumulam e sugerem que o contexto de Paulo, em todo o texto de Romanos 1, é a idolatria, e que os versos 26 a 27 se referem às práticas de subversão de sexo e de gênero nas seitas das deusas. O verso 26 é uma referência, queridos, né? Como a gente viu, considerando ali 6 fontes da igreja primitiva, né? O verso 26 não é uma referência a lésbicas, mas é uma referência à heterogenitalidade, né? A um sexo heterossexual sem o intuito de procriação. Sexo anal, sexo oral, coito interrompido. Conectar esses versículos a lésbicas é muito duvidoso, pessoal, extremamente duvidoso. Em resumo, queridos, se levarmos em consideração o contexto da época, não existe nenhuma razão para acreditar que Paulo, seja no texto lá de Coríntios ou no texto de Romanos,
ele esteja condenando a homossexualidade. Além disso, né, sobre a carta aos Romanos, existe pouquíssima razão, queridos, para acreditar que a intenção de Paulo nessa passagem seria outra, senão a exortação contra a adoração de outros deuses. Não existe argumento nenhum para concluir que Paulo esteja falando de orientação sexual, pessoal. Ou condenando, sei lá, o relacionamento contemporâneo queer. Acredita-se aqui, queridos, que Paulo estava fazendo uma referência exatamente aos cultos das deusas, aos cultos pagãos, né? Muito comum na região onde ele estava. Esses cultos, eles envolviam os Gali, que utilizavam do sexo sem intuito de procriação, para obter prazer e adorar as suas deusas. Considerações finais, né, queridos? Gente, com base em tudo que a gente estudou, lá do primeiro estudo até aqui, a gente compreende que a Bíblia, ela não aborda o tema da homoafetividade. E se a gente quiser utilizar um livro sagrado para condenar a homossexualidade eticamente, considerar um pecado, a gente não vai poder usar a Bíblia, pessoal. Eu acredito ser importante, né, salientar que todo o nosso estudo ele pode se resumir nisso. O conceito de homossexualidade que possuímos hoje é completamente diferente do conceito presente na antiguidade. Na Bíblia, gente, existem relatos de homogenitalidade, sim, mas dentro de um contexto muito específico. Dentro de contextos muito específicos, como, por exemplo, abuso, opressão e idolatria. À época, não existia o conceito que a gente tem hoje, que envolve uma relação consensual de amor, monogâmico. Os indivíduos, pessoal, a gente tem que frisar isso e a gente tem que entender isso. Os indivíduos, na antiguidade, eles entendiam o mundo de maneira diferente. E, além disso, eles se enxergavam e se entendiam dentro desse mundo de uma maneira ainda mais diferente. Portanto, gente, utilizar a bagagem cultural da antiguidade presente nos textos bíblicos para condenar algo que, além de não apresentar nenhum problema ético, possui um conceito completamente diferente daquele existente no mundo antigo, revela desonestidade, ignorância e, acima de tudo, crueldade com vidas humanas. Querido, saiba que você é amado, a criação de um Deus plural, amoroso. Esse mesmo Deus deseja que você tenha uma vida verdadeira, vida em abundância, gente. E não existem possibilidades de obter vida quando a gente precisa ser alguém que a gente não é. Deus ama você, querido, coberto de toda essa humanidade cheia de criatividade e possibilidade, pela qual Deus amou o mundo tanto. Obrigado por ter estudado conosco. Essas são as referências, as participações especiais. Na semana que vem teremos o nosso penúltimo encontro sobre Gênesis, sobre as origens. Vai ser um estudo maravilhoso. Vai ser com a Ellen, uma amiga muito querida estudando teologia. E o nosso último encontro será com uma presença ilustre, né? Minha amiga, minha pastora, a pastora Akeldan Fieldberg, da igreja Um Lugar Comunidade. Eu aguardo vocês, um abraço e que Deus abençoe as nossas vidas.